Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade. Olá, eu sou o Cris. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse espaço de cuidado, de respeito, que é o Ancião da Cidade, né? Como eu sempre trago, o ancião não sou eu. O ancião é esse lugar interno de acesso à nossa conexão com a nossa experiência, com aquele lugar de maior longevidade, de maior serenidade, que muitas vezes a gente esquece de acessar e a gente está vivendo tantas hiperconexões pelo mundo que estão nos permitindo a não acessar esse lugar. Então, que esse espaço possa ser algo que te acolha, algo que te traga para essa conexão interna e que você possa perceber o quanto que acessar esse ancião, acessar essa anciã pode trazer força e nutrir naturalmente a sua vida e a sua história. E hoje eu recebo aqui a Karen. Karen é dessas mulheres fortes e poderosas que a gente encontra ao longo da nossa trajetória, né? Tive a oportunidade de dividir um painel que eu nem imaginava que essa conexão seria para além daquele painel. E quando eu tive essa primeira conexão com a Karen, essa energia vital, essa força, foi uma das principais coisas que me chamou a atenção naquele momento. E de lá para cá a gente vem fortalecendo e vem nutrindo esse campo. A Karen vai poder contar um pouquinho sobre a sua trajetória, contar um pouquinho sobre o porquê que ela está aqui hoje. Mas, fundamentalmente, eu não poderia estar nesse canal sem trazer você para que você pudesse dividir um pouco da sua história, um pouco da sua experiência com a gente. Seja bem-vinda, Karen. Que lindo, obrigada. Muito gentil, né, como sempre. Eu agradeço muito pelo convite. E principalmente o contexto, né, e o assunto, e esse lugar, né, de olhar para dentro. Então, é muito gratificante. Eu me sinto absolutamente acolhida neste momento, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Uau, que oportunidade única poder dividir esse espaço com você. Conta pra gente aqui, quem que é a Karen? Karen é a mãe da Rafaela, uma médica gastropediatra de 35 anos, mãe do Pedro, de 21 anos, e avó do Lucas, com um ano e Uau! meio, que nasceu no dia do meu aniversário, imagina, sagitariana. Sagitariana que o neto nasce no dia do aniversário dela, 2 sagitarianos. O que você acha? Juntos vai dar coisa boa, né, É Karen? bom? Que Bem, legal. eu trabalho com cultura organizacional, trabalho com liderança, sou mentora, né? Então apoio pessoas é, nesse lugar de olhar para si, né? Olhar para o seu momento profissional, né? Esse repensar. Ajudo empresas, né, no seu processo de evolução, com todos os caminhos que eu aprendi. Acho que a Karen é essa pessoa que busca diariamente colocar no meu dia a dia, no meu trabalho, o que eu acredito. Então, acho que não seria diferente, inclusive, o fato de eu estar aqui, né, junto com você, porque a nossa conexão foi exatamente a partir da verdade, Com certeza. né, a partir do que a gente sentiu, do que a gente viveu naquele momento. E se estabeleceu, então, uma conexão, né, da nossa história, da nossa experiência. Então, vem um pouquinho aí, olhando lá para trás, professor Falcone, que a gente chegou a falar sobre isso, Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, são caminhos que nos trazem até esse encontro. E trabalho hoje com várias frentes, e uma delas é junto à BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, Claro. como uma das facilitadoras de um grupo de estudos sobre saúde e bem-estar com inteligência emocional. Legal. Então, isso acho que já vem uma discussão bastante rica, né, no meio corporativo sobre saúde mental, né? Eu puxo isso fortemente porque passei por algumas situações relacionadas à saúde mental e fui reaprendendo a viver,
né? A gente vai ali reaprendendo a viver. E o bom é isso. Karen, você estava ouvindo um pouco aqui da sua trajetória e eu vou puxar então esse reaprendendo a viver, porque eu acho que daqui vai, eu acredito que daqui vai nascer com certeza um bom papo, né? Aqui no meu lugar de fala, eu vejo o quanto que essa nossa capacidade de reaprender, né? De desaprender para aprender o novo, é o que vai cada vez mais nos fortalecer e nos dividir em todos os ambientes que a gente está, né? E quando a gente vai para os ambientes corporativos ou quando a gente vai para esses lugares onde ego, poder, julgamento são guias e premissas, eles acabam bloqueando os indivíduos e bloqueando a gente enquanto ser humano, da gente ir para esse lugar mesmo, né, de se permitir a receber o novo, porque muitas vezes a gente está setando o nosso comportamento e as nossas escolhas baseado no que o outro está entregando para a gente, né? Como é que você, dentro dos lugares que você está, né, dentro dos ambientes que você frequenta, que não necessariamente sejam somente os ambientes corporativos, né, mas os ambientes de vida, né? Como é que você hoje tem percebido esse movimento dessa desaprendizagem para esse olhar e abertura ao novo? É um comportamento presente na maioria das situações ou você acha que ele ainda se distancia? Eu acho que depende do lugar que a gente está, Claro. né? Depende das pessoas que estão envolvidas ali naquele contexto, né? Tá. Eu trabalho muito dentro do ambiente corporativo, atendendo líderes, né? Tá. E sou muito chamada exatamente porque eu venho de um lugar de uma certa disrupção em relação à liderança. Tá. Porque a gente vem nesse nível de cobrança, né? Eu tenho que ser bom em tudo, né? Mas tudo é muita coisa. Então a gente não consegue ser bom em tudo. Então, como que a gente faz essas escolhas? Eu observo também que dentro desses ambientes e aonde eu atuo hoje, é exatamente desmistificar ou talvez despertar um olhar para o indivíduo. Realmente a gente saiu de uma era industrial onde uma postura toda era cobrada de uma presença, de conseguir ter resposta para tudo, né? Tudo tem que ser feito no seu tempo, com aquela qualidade. Enfim, a gente vem de um histórico muito pesado, né? Por outro lado, eu que sou geração X, né? Tenho 53 anos, pra gente, né? Passar por determinadas situações, ou trabalhar 14 horas, 16 horas, ou começar uma reunião às 3 da manhã, não, ainda bem que eu estou fazendo isso, porque eu tenho emprego, né? A gente tinha ali aquela cobrança que vinha de um lugar ainda dessa mentalidade da era industrial. Com certeza. E hoje em dia, quando a gente vê pessoas mais jovens, de gerações mais recentes, que não aceitam mais se submeter a algumas situações que eu me submeti. Com certeza. Né? Então, eu acredito que o mundo está mudando. E esse lugar do mundo mudando vem por quê? Porque o contexto que nós estamos inseridos pede outros comportamentos. Com certeza. Não dá mais para eu ter os comportamentos da era industrial na era do conhecimento. Lógico. Né? Então, eu falo muito sobre intergeracionalidade. Né? Eu acredito que você ter este olhar para as 5 gerações que estão convivendo simultaneamente no mundo corporativo, né? Se você não tiver, primeiro, humildade, porque eu posso ter mais experiência em alguns aspectos da minha vida, mas seguramente, como eu falei para você da Isa, né, que trabalha comigo, que é bem mais jovem que eu, Sim. Gente, o que eu aprendo com ela, sabe, em todos os sentidos, mas eu preciso me permitir. Né? Eu preciso estar nesse lugar de querer aprender, de pensar por que ela faz isso desse jeito e não faz desse, o que eu posso observar dali. Né? Então, quando a gente vê esse ambiente corporativo, existem ainda as camadas, né, que estão sobre a gente. Né? Porque a gente precisa, muitas vezes, na nossa cabeça, atender às necessidades do outro. A gente foi educado dessa forma, né? Exato, a gente foi educado para atender às expectativas do outro. Até as perguntas, quando alguém te pergunta uma coisa, normalmente a gente está se preparando para responder aquela pergunta, mas sem necessariamente responder a pergunta. A gente já está prestando atenção em como que a gente vai responder. É isso.
né? Agora, você vai responder do jeito que você quer ou do jeito que a pessoa quer que você responda, né? O quanto que nós, atualmente, somos genuínos no que a gente quer viver, no que a gente quer fazer. Você sabe que tô te ouvindo aqui e minha cabeça já vai construindo várias questões e aí eu vou puxando, né? Primeiro, em relação ao aspecto intergeracional, né? Essa pauta é uma pauta que eu tô hiper conectado com ela. Sim. Eu acredito muito e a gente vê o quanto que as pessoas, ao invés delas criarem elos poderosos a partir, né, da união de diferenças cognitivas, porque né, muda uma geração, muda a relação cognitiva de como a gente vê o mundo e como a gente se conecta, né? E ao invés da gente construir esses vínculos poderosos, muitas vezes, por ego, por poder, o que, que a gente está fazendo? Né? A gente vai distanciando. Sim. E aí a gente vai construindo cada vez mais abismos que não necessariamente a gente consegue depois criar pontes para poder fortalecer ou não. Desse aspecto geracional, eu fico pensando cada vez mais o quanto que a nossa sociedade ela é irresponsável na forma como a gente está setando o novo. Né? Porque eu tenho escutado em todos os lugares que eu vou essa fala que eu não concordo e não dialogo, de que a nova geração não quer nada com nada, Sim. de que a nova geração é imediatista. Isso, para mim, está muito mais conectado em a minha capacidade de não querer receber o novo e preferir colocar sobre isso um rótulo do que assumir que se eu estou aberto a isso, eu me conecto com muito mais força e juntos a gente vai chegar em lugares muito maiores, né? Sim. Porque, do aspecto geracional, e isso é uma realidade, 5 gerações convivem ao mesmo tempo nos ambientes corporativos. Exato. E lá, quando a gente vai para dentro desse processo de adoecimento e a pauta da ansiedade, o jovem que não vem sendo preparado para estar nesses ambientes e que está sendo guiado por conhecimento, por impacto, por propósito, ele chega dentro desse lugar e ele não quer assumir a cadeira do líder. Por que ele não quer assumir a cadeira do líder? Porque ele olha e o que está sendo projetado para ele é tudo contrário a qualquer guia que ele quer estabelecer. Pra vida dele. E aí o contexto da ansiedade, ele vai ficando... Porque a ansiedade é gostosa, ela é positiva até certo ponto. Sim. Né? Aquele lugar da gente poder acordar com aquela vontade de fazer, aquela adrenalina legal, aquele frio na barriga, esse é o contexto positivo da ansiedade. O ponto é que nesses ambientes, nesses aspectos geracionais, o que a gente está fazendo é levando para o extremo, aonde a gente está esticando tanto essa corda da cobrança, da exigência, dos modelos de comando e controle, esquecendo que existe emoção, levando somente para a razão, fazendo com que as pessoas adoeçam nesses ambientes, né? Sabe o que é? A sensação que eu tenho, assim, que eu tenho uma mentalidade um pouco descolada desses lugares todos. Sempre tive. Tá. Né? Tanto que eu trabalhei em algumas empresas e foi muito engraçado, assim, porque eu sempre tive as pessoas sempre me associavam a uma gestão diferente daquilo que estava sendo colocado, né? E eu volto para esse ponto da gente se conhecer. Tá. E da gente respeitar os nossos limites. E esse movimento todo que a gente observa é como se as pessoas elas não tivessem tempo para olhar para si mesmas. E é só esse olhar que vai fazer com que a gente aprenda. Com certeza. Por quê? Por que eu não aceito o mais jovem? Por que ele chegou aqui, ele tem um jeito de fazer diferente e ele tem que fazer do meu jeito? Mas onde é que está escrito que o meu jeito é o certo? É isso. Né? Ou mesmo para o mais jovem. O mais jovem também tem que ter um pouco de paciência. Com certeza. Porque eu também não tenho, eu não nasci digital. Eu não sou uma nativa digital. Então, assim, eu não tenho a facilidade que um jovem tem com as telas. O que falta nisso tudo? Talvez um pouco de noção exata da nossa interdependência. Tá, fala mais sobre isso. Eu acredito assim, né? Que esse mundo é muito grande para eu ter certeza absoluta que eu sou o centro do universo. Com certeza. Como muita gente se coloca nesse lugar, acho que a grande maioria, né? A grande maioria. O meu umbigo é o centro do universo e todo mundo em volta de mim tem que fazer o que eu quero, né? Então, o mundo corporativo, né, o crachá muito pesado, muitas vezes te coloca num lugar
de pouquíssima humildade. Claro. Né? Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa de telecom e eu ocupava uma posição executiva e lá cada cargo tinha um celular, né? E o cargo era dito pelo celular, né? Então, quando a pessoa chegava, colocava o celular na mesa, falava, ó, chegou o diretor, chegou não sei, né? Porque você via que o celular era mais sofisticado. Claro. E esse símbolo cultural, né? Eu achava aquilo, assim, tão sem noção. Porque, para mim, ele é a antítese da colaboração. Lógico. Porque na medida em que eu já te afasto de mim, porque eu estou afirmando para você que eu estou numa posição diferente da sua, e a finitude dessa posição? Né? O quanto que você tem certeza que amanhã, quando você acordar, no caminho da sua casa para cá, essa sua posição não vai ser perdida de alguma forma? Então, eu acho que a gente vive... A interdependência, na minha opinião, é a essência da vida. Uhum. Né? Se você pegar exemplos da própria natureza, quando uma árvore é cortada, que os fungos vão lá ajudar para que ela não morra. É natural. Né? Quando você vai para a natureza, que a semente voa com o vento e vai cair em outro lugar. É isso. O vento ajudou. As areias do deserto lá do outro lado do mundo, que também tem os seus ventos, que chegam aqui na Amazônia. E a gente acreditando que tal coisa acontece porque está aqui no Brasil. Ou está em outro lugar, não importa. O que importa é que nós ainda conseguimos ver o mundo de um jeito, né? Onde tem o amarelo, tem o vermelho, tem o preto, tem o branco. Quando, na verdade, nós estamos no mesmo lugar. É isso. Nós estamos no mesmo planetinha. Que se a gente cair ali para fora, o que a gente vai encontrar? A gente vai ser o quê? A gente vai ser terráqueo. E aí? A gente está preparado para ser só terráqueo? É. Sabe? Sim. Às vezes eu piro dessas coisas, porque eu vejo assim, é tanta dificuldade de você no dia a dia se ver como uma pessoa, um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Uau! Né? Porque é o que eu acredito. Claro, né? Lógico. Porque eu não acredito que o mundo, a vida acaba aqui. Uhum. Eu acredito que existe algo além disso, uma inteligência maior. O nome, honestamente, pouco me importa, né? Mas eu tenho certeza absoluta que a maior inteligência do mundo não sou eu. Né? Então, eu tenho certeza que existe algo que pensa muito além de mim. Claro, eu vou pedir licença para explorar um pouco mais esse ponto que você traz, porque muito mais do que a religiosidade, né, existe esse algo maior que está conectado na pauta da espiritualidade, né? Sim. E hoje a gente vê que existem ambientes, na sua maioria, que cada vez mais trazem e constroem tabus para que as pessoas não se oportunizem a ser realmente quem elas são. Sim. E na sua maioria, né, a fé, esse algo maior, isso que puxa e que nos eleva, faz com que a gente coloque algo para nutrir o nosso eu maior, né? Da gente acreditar que a gente precisa ter fé na vida, né, cara? A gente precisa acreditar que o acordar todos os dias, que o poder fazer o bem, que o poder simplesmente dar um bom dia para quando você passa, ou sorrir para aquela pessoa que precisa de um sorriso, passa muito mais do que somente essa experiência humana de ir para um ambiente de trabalho ou de criar uma relação. Está muito mais na nossa capacidade, enquanto indivíduo, de olhar para esse plano energético, espiritual, o nome que quiser dar, e se perceber que é muito maior do que só um CNPJ, é muito maior do que só um ambiente. Exato. E aí o que acontece? A gente esquece disso tudo, a gente perde a mão da forma como a gente está olhando para isso tudo e como a gente está construindo, a gente coloca uma capa de super-herói, de Mulher Maravilha, e acha que a gente tipo, eu sou o único do planeta que vou conseguir estabelecer caminhos e sai da minha frente que eu vou chegar onde eu quero chegar. E é isso tudo. A gente perde, né, esse pertencer, a gente perde esse equilíbrio entre o dar e o receber, a gente perde
fundamentalmente o que sustenta o que para mim e que eu chamo de amor, e que muita gente não se conecta nesse lugar, né? Porque como é que eu vou falar de amor num ambiente corporativo? Sim, qual o problema? Qual o problema de ter coerência e de acreditar que o amor ele transcende somente os aspectos sexuais ou outros aspectos, né? Sim. O amor ele tá nesse lugar maior, né? Amar a vida, amar o planeta, amar o outro, amar a concepção da gente estar aqui por algum propósito maior, né? Faz sentido ou é viagem minha, cara? Para mim faz todo sentido, tá? Porque eu, até no mundo corporativo, quantas vezes você está fazendo aquele projeto, sabe? Que você fala assim, ai, senhor, este negócio não vai dar certo, né? Tá. E quantas vezes eu, nessas madrugadas adentro, eu colocava ali amor. O que é colocar amor? É colocar intenção, Sim. né? Então, muitas vezes, o que falta nesse processo todo é essa clareza de que o amor não é só lá em casa, porque eu tenho meu filho, a minha família, né? Na verdade, quando eu até comento isso com algumas pessoas, como é que você quer ser lembrado, por exemplo, como líder, né? Ou, por exemplo, uma pessoa passou, sei lá, você foi numa padaria comprar um pão e você estava mal-humorado. Quando você sair, como que essa pessoa vai lembrar de você? Com certeza, daquela marca que você deixou, positiva ou não, Exato. Né? Agora, percebe? Aí eu sou uma maluca com a física quântica. Tá. Né? Ai, assim, amo. Então, leio, estudo, vou... E aí eu venho trabalhando quero testar uma hipótese, mas eu venho trabalhando na liderança quântica, né? Por quê? Porque quando você olha, né, para tudo que a gente já viu do normal do mundo, né? A gente quer ter muitas certezas, né? E tem uma conversa de Einstein me deu um branco o nome dele agora, Oppenheimer, que ele fala exatamente isso, né? Ele fala assim, o Einstein fala para ele, fala assim, o que você está falando de mecânica quântica? Né? No momento de vida que nós só buscamos certezas, você vem me falar de possibilidades, de hipóteses, né? Então, naquele momento, talvez a gente precisasse de muito mais certezas. Claro. Mas, assim, qual é a certeza que a gente tem na vida? É isso. Qual é a certeza? A gente não tem certeza de nada. Então, quando a gente não tem certeza de nada, né? E eu acho que essa maravilha, né? Eu até falo também, né? Tem menos certezas e mais perguntas, claro. né? Porque, assim, esse lugar de você se incomodar, esse incômodo, reverbera esse amor. Ele sai da sua casa, porque agora não dá mais para ficar só em casa. Agora você tem o seu trabalho, e o seu trabalho faz parte de você, e você levou o trabalho para dentro de casa para você ver, né? E aí você, o universo, né? Com certeza. Exatamente para ver que nós somos todos um. É isso. Você sabe que eu vou pegar esse ponto de somos todos um para a gente entender qual é a minha capacidade de perceber que eu sou parte de um todo maior e como que eu estou aberto para, sendo parte de um todo maior, me conectar com outras partes e entender essa unicidade da vida, né? Sim. Porque quando a gente vai para o indivíduo, somos seres unos, né? Cada um com a sua característica, cada um com a sua história, cada um com as suas escolhas. Toda vez que a gente faz uma escolha, que a gente toma uma decisão, a gente está abrindo mão de outras coisas, né? Toda decisão vai carregar uma renúncia. Claro. Somos unos nesse lugar, enquanto indivíduo. Sim. Mas aí entra, para mim, o principal ponto que está levando a ansiedade para um extremo, que é justamente, a partir da minha unicidade, eu não percebo o quanto da minha responsabilidade de gerar vínculos com outros seres unos. E nesse lugar de unicidade de um com a minha unicidade, a gente poder criar uma unicidade maior, né? Sim. Porque no final do dia, né, é sobre viver num planeta, é sobre viver em comunidade, é sobre chegar nesse lugar de um planeta, desse planeta num continente, de um continente num lugar mais especial, desse lugar mais especial no nosso principal refúgio, que é o nosso lar. E daí, quando a gente sai do nosso lar e a gente também expande esse lugar, a maioria do tempo da nossa vida a gente está com quem? Com as pessoas que não estão dentro do nosso lar. E o que a gente está fazendo com isso?
a gente está levando seriedade num nível, num extremo, que vira uma irresponsabilidade da forma como a gente está cuidando do outro, Sim. como é que a gente está cuidando dos nossos ambientes e como é que a gente está efetivamente não compondo a amorosidade, né? A gente está compondo o adoecimento. Eu não sei, né? Você tem a pauta da cultura. Cultura é esse conjunto de crenças e valores que criam os comportamentos desse coletivo, né? Esse coletivo representa quem nós somos, né? Sim. E muito do que esse coletivo representa de quem nós somos está na forma como a gente cria essa dinâmica. Então, quando a gente vai para a pauta de cultura e a gente vai para dentro desses ambientes, a gente vê que cultura, nesse lugar de comportamento, está distanciando a gente da nossa maior capacidade de ser humano, né? E sabe o que eu vejo também? Eu já falei isso até numa outra oportunidade, né? Porque hoje em dia, assim, eu falo, existe uma terceirização para a cultura, né? Ah, mas olha, tal problema é da cultura. Hoje em dia tudo é cultura, Tudo né? é cultura, né? Tudo. Mas muitas vezes a gente não para pensar que essa cultura é construída por nós. Né? Com certeza, é aí que eu quero chegar. A forma com que eu respondo uma mensagem para você, eu estou desenhando a minha cultura. Lógico. A forma com que eu escrevo um e-mail, o tempo que eu te entrego algo, né? Como eu estou nesse processo todo, eu estou sim construindo essa cultura. Né? Muitas vezes a gente percebe empresas, nossa, mas tal empresa é muito controladora. Ah, mas tal empresa é muito isso ou muito aquilo. Cada empresa vai ter a sua identidade, vai ter a sua cara, né? E o que a gente consegue perceber? Que dentro desse aspecto cultural, existem os medos. O mesmo medo humano, existe o medo coletivo, né? Então, muitas vezes você... eu não tenho... eu tenho muita necessidade de controle, por exemplo. Eu gosto de entender tudo no mínimo detalhe. Por quê? Porque eu estou no meu nível de sobrevivência. Claro. Né? Eu estou ali no meu nível de sobrevivência, onde eu estou buscando realmente me segurar. E isso não quer dizer que você seja pobre ou rico. Você pode ter pessoas, como eu já tive a oportunidade de ver, presidentes de empresa num nível de consciência de sobrevivência. Exatamente. E ele reflete isso no seu negócio. Com certeza. E aí o que acontece? Lá no recrutamento e seleção, existe uma pessoa da RH que muitas vezes não está conectada com o presidente. Aí ela está contratando um tipo de pessoa que é completamente diferente do que o presidente quer. E aí, pronto, aí começou. Aí começou a bagunça, porque está entrando para casa, né, entre aspas, pessoas que têm uma determinada característica cultural, mas às vezes o presidente quer outra. Só que muitas vezes também não se fala sobre isso. Eu ia perguntar justamente por que você tem essa percepção, né? Por quê? Porque não se fala sobre isso. Porque eu tenho que ser cool, eu tenho que ser legal, eu tenho que seguir a pauta da diversidade, eu tenho que seguir isso, eu tenho que seguir aquilo. Porque qual é a mensagem que eu estou passando para fora? Só que muitas vezes eu vejo, é duro isso, é duro. Eu vejo empresas e pessoas que estão à frente de determinadas situações, instituições e tal, que no dia a dia, olha para a pessoa lá fora, tá tudo muito bacana. Né? Você olha assim, nossa, que empresa, gente, eu queria trabalhar, que coisa linda, né? Mas na hora do dia a dia, aquele mesmo líder que vende uma imagem X, no dia a dia, é o mesmo líder que distrata uma pessoa que trabalha com ele, é o mesmo líder que fala para a pessoa fazer a reunião 2 da manhã, porque é a hora que ele tem para atender. Claro. Sabe? E aí, a gente vive uma mentira. É sobre coerência, né? É sobre coerência. Eu falo que hoje em dia a gente está tão na vitrine, com todos esses aspectos, né? Seja no ambiente das redes sociais, seja em todos esses lugares, né? A gente já não tem mais espaço para não ser coerente, né? De alguma forma, o nível e a abertura da qualidade de quanta informação ela está acessível por todos nós, né? Eu acho que essa é a beleza da tecnologia, Exato. de quebrar esses muros e permitir que a gente acesse o lugar que a gente quiser acessar no tempo que a gente quiser. Isso faz com que a gente já não tenha mais espaço e não tenha mais diálogo para a incoerência. E muito do que a gente vê desses movimentos washings, né? Que eu vou lá nas minhas redes, tá tudo lindo, né?
mas eu entro para dentro da minha organização e as pessoas estão adoecendo, né? É essa incoerência que para mim perde o sentido em muitos lugares de olhar para o aspecto cultural e a gente querer responsabilizar o outro, querer responsabilizar o ambiente, querer responsabilizar a própria organização sobre aquilo que a responsabilidade é única e exclusivamente nossa, né, cara? Exato. E detalhe, tá? Você falou isso e eu vou pegar aqui esse gancho, porque esses dias saiu um meme aí nessas redes sociais de um executivo, de um dono de uma empresa, que ele foi super autêntico num podcast que ele estava gravando e ele falou exatamente o que ele pensava em relação à gestão de pessoas e tal. E isso gerou todo um burburinho no mercado, né? As pessoas comentando sobre aquela pessoa, sobre a empresa dele e tal. Gente, vamos lá. Você conhece essa empresa? Conhece. O que ela entrega? Ela entrega isso. Você quer trabalhar lá? Não. Esquece. É isso. Deixa ele lá. Sabe por quê? Porque, novamente, a empresa, ela tem o seu nível de consciência. Com certeza. Algumas com mais, outras com menos. Exatamente. Né? E o nível de consciência de uma empresa não vai exceder o nível do líder. Então, querida, não tem expectativa de você chegar naquela empresa e mudar alguma coisa, porque o líder não quer. Vai cuidar da sua vida. Pega o que você quer fazer com a sua vida e vai fazer. E constrói a sua história, né, cara? Constrói a sua história. É. Sabe? E eu falo isso porque eu fiz isso. Se estava me incomodando em determinada situação, pô, deixa eu fazer minha empresa. Já que esse negócio aqui não tá bacana, né? Deixa eu construir o meu caminho. Então, eu acho que chega um momento, assim, da nossa vida, e esse é um ponto que eu queria muito trazer aqui nesta pauta. Tá. É sobre a nossa responsabilidade, sobre as nossas atitudes. Perfeito. A autorresponsabilização, né? Porque o que é? A gente muitas vezes percebe no dia a dia uma falta de responsabilização sobre as coisas. Ou é um excesso de expectativa que a gente coloca sobre o outro fazer algo para que eu seja feliz. Claro, eu vou setando pelo outro, Eu vou me setando, exatamente. Quando, na verdade, lamento. Não é sobre isso. Não é sobre isso mesmo. E o que é mais bacana disso? Né? Porque muitas vezes você vê o comportamento de vítima, né? Você vê vários comportamentos associados a essa delegação das suas atribuições, né? Ou de coisas que você não quer fazer, ou que você não gosta de fazer, ou que não faz sentido, etc. Mas quando você traz isso para você, fala assim, tá, esse assunto ele não é meu, mas qual é a minha contribuição com ele? Com certeza. O quanto que eu posso contribuir ou não com esse assunto? E fazer escolhas, né? A questão é, nós culturalmente, aí, por toda a história religiosa do nosso mundo, né? Nós fomos doutrinados pela culpa, né? Então, e a gente ainda sustenta esse lugar, né? De que a culpa é de quem, né? De quem é a culpa, e a gente esquece de sair desse lugar e olhar para a responsabilidade. Exatamente. Né? Minha culpa, minha máxima culpa. Não, querido, não. Culpa não, calma. Isso. Não é tanto que a gente pede desculpa, né? Eu não quero ter culpa, então, me desculpa. Calma. Acho que esse é o ponto da autorresponsabilização. E aí volto lá para o nosso Chikawa querido, né? Que é exatamente a relação de causa e com efeito. Certeza, com certeza. Né? Se eu tenho tal atitude... Aonde que está a causa que me traz para essa atitude hoje, né? Atitude. Sem dúvida. Mais, e se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou sofrer esse efeito. Lógico. Eu quero continuar vivendo isso, né? E quando eu comecei a buscar... Assim, eu acho que o autoconhecimento é uma coisa que a gente... Pelo menos no meu caso, né? Eu venho buscando há muito tempo. Legal, né? Eu vou puxar essa sua fala de o autoconhecimento eu venho buscando há muito tempo, porque eu também estou nesse lugar há pelo menos 10 anos. E quanto mais eu puxo essa pauta de autoconhecimento, eu vou sempre evoluindo, né? Chegando na autointimidade, no autodesenvolvimento e toda essa composição. Pena que a gente está chegando num momento de encerrar. Mas eu quero aproveitar desse finalzinho desse nosso encontro, né? Porque se deixar a gente vai ficar aqui por muito tempo, né, cara? Para você trazer sobre a sua perspectiva, e aí, fantástico você falar do autoconhecimento, como é que você dialoga com as suas questões que desembocam ou não em processos de ansiedade, e como é que você se prepara no seu lugar mais íntimo, no seu lugar mais conhecido por você,
para lidar com essa perspectiva, falando de autoconhecimento, traz pra lindo. gente. Bem, eu fui buscar uma especialização em Jungiana, Tá. tá? Porque eu sou apaixonada por Jung. Eu acho que Jung, ele viveu, assim, muito antes. Assim, ele passou por aqui, mas ele deve ser de um outro lugar, assim. Porque eu acho que ele estava muito à frente do nosso tempo. E, infelizmente, ainda hoje, a gente não consegue alcançar. Com certeza. Eu fui fazer isso. Aí eu fui fazer algumas formações, né? Eu fui buscar inteligência emocional. Eu fui buscar alguns caminhos para me conhecer. E fui buscar também a antroposofia, Tá. né? Na biografia humana. E uma coisa que a nossa sociedade, ela traz muito essa questão da gente ser feliz o tempo todo, né? Claro. Existe uma imagem ou de que você é o tempo todo feliz, quando na verdade isso não é verdade. Com certeza. E aí gera o quê? Gera ansiedade. Por que o fulano tá tão feliz, né? Tá ótimo e eu não? Então, gera-se várias questões. Mas, por que eu falo sobre a biografia humana e a antroposofia? Porque lá em algum momento ela fala o seguinte: nós somos como as estações do ano. Não é todo dia que é verão. Com certeza. Com certeza. Tem dias que é inverno e tá tudo bem. Né? Como eu lido com isso? É isso. Né? Então, eu acho que o autoconhecimento, para mim, foi o caminho. Né? E eu bebo muito de uma fonte. Eu sou espiritualista, Tá. né? Eu sou espírita, nasci numa casa espírita. Então, eu bebo muito de uma fonte que é todo o cabedal de conhecimentos associados à espiritualidade. Né? Essa é a minha fé. É o que me sustenta. Né? Então... Nossa, eu vou finalizar o nosso encontro com essa perspectiva, né? Essa é a minha fé. É o que me sustenta. Sim. Eu acho que é sobre isso, né? É a gente saber aonde a gente se ancora, aonde a gente se acolhe, aonde a gente se encontra e aonde realmente a gente busca esse nosso ancião, né? E sobre esse lugar, Karen, eu quero só agradecer por você estar aqui comigo, por você poder compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória. Com certeza o que você trouxe aqui vai tocar de alguma forma o coração de alguém, que a gente possa ser esse motor, né? De levar a mensagem muito mais do que só sobre o que a gente acredita, mas aquela mensagem do que a gente pode entregar efetivamente para nutrir o outro e compor um processo muito maior. É isso mesmo. Obrigado por dividir comigo, obrigado por dividir esse espaço. Eu termino muito feliz com essa conexão de vida, essa conexão de alma. Obrigada. Te desejando muito sucesso e que a gente possa efetivamente levar essa mensagem e tocar a vida de muitos corações que estão precisando. Tomara. Porque o que falta no mundo, o que falta na humanidade é acreditar num algo maior e entregar amor, né, Karen? É sobre isso. Obrigado. É sobre isso. Eu que agradeço pela oportunidade. Tamo junto. Obrigada. A gente recebeu a Karen nesse nosso espaço, o Ancião da Cidade. É tão forte aqui o que eu estou sentindo aqui agora, que eu só quero traduzir para você essa mensagem. Não deixe de acreditar na vida, não deixe de acreditar em você e não deixe de resgatar sempre que você precisar esse lugar do ancião, esse lugar da anciã que está aí. Basta você acessar para te nutrir, para te fortalecer e com certeza te preparar para lidar com esses grandes desafios da vida. Muito obrigado. Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade.